Buscar o equilíbrio das contas durante a pandemia é vital para todos, principalmente para você, pequeno, médio empresário ou trabalhador autônomo. À medida que o vírus Covid-19, conhecido como coronavírus, se espalha pelo mundo, é preciso pensar o que fazer para minimizar os efeitos dessa pandemia sobre seus ganhos financeiros. Afinal, ela trouxe também uma grande crise que está provocando ajustes econômicos em todo o mundo e, consequentemente, está atingindo a saúde financeira das pequenas e médias empresas e de muitos trabalhadores autônomos. Como sobreviver financeiramente a tudo isso? Vem comigo e descubra. Sou Cláudia Diniz. Para ajudar os pequenos negócios a superar esse momento, o Sebrae está desenvolvendo um conjunto de soluções voltadas a atender a cada um dos segmentos mais atingidos. De acordo com o gerente de relacionamento, a crise pode ser uma oportunidade para o empreendedor criar soluções inovadoras que contribuam com o desenvolvimento e a profissionalização do negócio. Estou aqui com o Marco Adnet, empresário do setor da construção civil e sócio da Conect Transformação Imobiliária, para uma atualização do cenário econômico que vivemos. Para iniciar esse bate-papo, quais as medidas que o pequeno e médio empresário pode se atuar junto ao governo? O pequeno e médio empresário, nesse momento, tem sim tido todo o apoio do governo federal. Várias medidas foram tomadas, saiu o anúncio recentemente de um grande pacote de apoio, que vai exatamente ao encontro dos interesses daquele empresário que tem problema no curto prazo do seu fluxo de caixa, seja para pagar folha de pagamento, seja para pagamento frente a fornecedores. Então, eu recomendo que o pequeno e médio empresário, nesse momento, ele de fato se debruce sobre essas medidas, se informe. A mídia tem feito um bom trabalho de informação das medidas do governo federal, que atuou prontamente no sentido de amparar quase toda a economia, não só o setor produtivo, também na cadeia do setor produtivo, cadeia de serviços, a cadeia do comércio, enfim, todos estão hoje tendo algum tipo de amparo do governo federal. Então, eu acho que não é um momento de pânico, não é um momento de se entregar os pontos, pelo contrário, é um momento de se reinventar dentro de um novo cenário econômico que vai, pelo menos durante 90 dias, no mínimo, prevalecer até que a gente volte a uma nova situação que será certamente diferente do anterior, mas que nos dará grandes ensinamentos. Eu acho que, nesse momento, o empresário ele está tendo também muita oportunidade de aprender a lidar com redução de custos, a lidar com a economia digital. Eu tenho escutado algumas palestras importantes sobre a turma do e-commerce, por exemplo, que já vinha muito antes da crise atuando fortemente entre o produtor e o consumidor final, derrubando uma série de paradigmas, né, de como você realmente montar o seu negócio. Então, eu acho que hoje é essa oportunidade que está aí. Tornar a cadeia produtiva mais eficiente, mais barata, mais direta, né, entre a produção e o consumo, né, um atendimento quase que just in time. Eu acho que isso vai dar, no final das contas, para quem realmente souber fazer o dever de casa, uma margem de lucro muito maior quando a gente voltar a essa nova normalidade que tanto se fala hoje em dia. Então, eu vejo o governo fazendo um papel fundamental de apoiar o pequeno e médio empresário, está apoiando também diretamente o trabalhador, está apoiando as pessoas físicas de uma forma nunca vista antes nesse país, do ponto de vista de crédito direto ao consumidor, né? Chegou à mão das pessoas aí R$600 para cada pessoa cadastrada no cadastro único, que vão poder usar esse dinheiro para o seu consumo de sobrevivência nesse período. Então, eu acho que é o que se pode fazer, é o que a gente tem nesse momento, e eu não tenho dúvida que a gente vai sair muito melhor dessa crise do que a gente estava antes.
É bom lembrar que o país já vinha numa escalada de crescimento do PIB, a gente vinha tendo alguns setores, como é o caso da Conec, que atua no setor de construção civil, uma retomada fortíssima esse ano de 2020, não só no mercado brasileiro, mas especialmente no eixo Rio-São Paulo. São Paulo já desde 2019 já vinha num tamanho gigante de volume de lançamento e venda, chegou a 40 bilhões de lançamento e venda no ano passado. O Rio de Janeiro fez 6 bilhões, ainda muito abaixo da média do Rio, que é algo em torno de 10, 12 bi, mas esse ano o Rio já ia bater perto dessa média. Então, a gente pegou o setor no momento também, óbvio, todos os setores não esperavam essa situação, mas eu não tenho dúvida que as empresas que hoje em dia estão muito menos endividadas do que estavam, estão gerando caixa, e num ambiente econômico que estava saudável, esse grande tropeço vai fazer com que todos se levantem com alguns arranhões, com alguns machucados, mas muito pouca gente vai ficar para trás. Só ficará para trás aquele realmente que não se adaptar à nova realidade. Então, o mundo agora é digital, temos que trabalhar com as ferramentas digitais, tornar os custos mais baratos, para que a gente possa ter mais de lucros e, à frente, tirar uma grande lição desse momento. E quais as medidas que ele pode tomar independente do governo? O pequeno e médio empresário tem muito a fazer nesse momento, além de recorrer ao apoio do governo. Eu acho que todos nós temos uma vida muito intensa, muito atribulada, e esse momento está dando tempo para pensar. E é hora de pensar em rever seus processos, né? Tentando otimizar custos. Tenho certeza que a maioria das pessoas, não só nas suas casas, como nas suas empresas, tem muita gordura ainda, que nem estava enxergando e que pode reduzir custos e melhorar a eficiência do seu negócio. Eu acho que esse é o principal dever de casa que o pequeno e médio empresário tem que fazer agora. O home office, por exemplo, é um legado dessa crise que veio para ficar. Eu não tenho dúvida que muita gente vai rever seus espaços, seus ambientes de trabalho, seus ambientes de negócio e usar muito mais as ferramentas digitais para as grandes reuniões, os grandes investimentos ou até mesmo aquelas reuniões do dia a dia. Porque entendo que dessa forma se otimiza uma série de custos administrativos, deslocamento, estacionamento, gasolina, condomínio, enfim. Eu acho que isso vem aí para ficar, ou seja, vai haver uma revolução na forma de se trabalhar e não há dúvida de que vamos tirar mais uma boa lição dessa crise através dessas mudanças de processos. E diante disso tudo, quais são os cenários para o curto, médio e longo prazo? Bem, sempre sob a ótica do pequeno e médio empresário, obviamente nós temos um cenário de curto prazo extremamente novo, surpreendente, inédito na história do mundo. A última pandemia, a maioria de nós não estávamos aqui, já tem um século. Portanto, eu acho que de no curto prazo... 1920? Não, 1918 foi a pandemia da gripe espanhola. Então, isso foi no século XX, estamos fazendo 100 anos. Então, nesse momento, os empresários precisam entender que no curto prazo, realmente, teremos uma economia de guerra, escassez de receitas, custos para pagar, e a palavra desse momento é renegociação, de uma forma generalizada. No médio prazo, eu acredito que no máximo 90 dias, a inércia da economia, a roda já volta a girar. O governo se preparou exatamente para essa ponte, para esse momento, né? Então, nesse momento, tem uma intervenção do governo, dando liquidez à economia, apoio aos pequenos e médios empresários. Todos têm que buscar esse apoio de alguma forma, fazendo seu dever de casa, como eu disse antes, mas eu acho que já a partir de agosto, setembro, nós já vamos ter um cenário de melhoria do ambiente econômico, as relações econômicas voltam a se reengatarem umas às outras, a roda começa a girar, e aí eu acho que a gente vai se beneficiar de uma coisa que a gente já vinha vivendo antes da crise. Era a retomada do país, a retomada da economia depois de 5 anos quase de recessão absoluta em todos os setores, salvo raríssimas exceções. Então, eu acho que o pequeno e médio empresário terá condições já a partir do final desse ano e no ano que vem de ter um negócio tão ou mais promissor do que ele vinha tendo antes da crise. Então, é hora de perseverar, ter garra, vontade de trabalhar, não desistir. Eu tenho certeza que grandes lições todos vão tirar dessa crise e vamos ter um ano de 2021 muito melhor do que o ano de 2020, obviamente descontando a crise, do que ele se planejava ser.
Como lidar com a prevenção ao Covid-19 no ambiente de trabalho? O que você sugere? É importante lembrar que terminar a quarentena não significa terminar com o vírus, né? Ele veio para ficar. Até que se tenha uma vacina, nós vamos conviver com ele. A questão agora é a tal da curva, o achatamento da curva, né? Até que o sistema público de saúde possa absorver o número de pessoas que vão procurar atendimento no sistema. Então, eu acredito que a partir do término da quarentena, os cuidados de higienização terão que ser redobrados, porque você vai ter, de fato, uma volta à relação social, a volta aos ambientes de trabalho. Por mais que isso seja gradativo, isso vai gerar contaminação. Então, quanto mais você se proteger com máscara, com álcool gel, com lavar a mão, com não tocar em nada que não seja público, se tocar, lavar as mãos, sempre estar se higienizando, eu acho que você está evitando não só se contaminar, como transmitir para terceiros. Acho que aqueles que estão no grupo de risco, os mais velhos, as pessoas com alguma comorbidade, essas pessoas precisam se preservar um pouco mais, até que se tenha realmente uma medicação, uma vacina que resolva esse problema. Mas eu acho que as pessoas estão aprendendo isso muito rapidamente e não tenho dúvida de que esse legado é mais um que veio para ficar. Ou seja, a forma como as pessoas vão se preocupar em se deslocarem, estar em ambientes com aglomeração, estarem em situações de algum risco de contaminação, serão definitivamente diferentes das que eram antes dessa crise. Então, você acha que as pessoas vão mudar diante disso tudo? Inclusive até na convivência. A preocupação com a higienização veio para ficar. Não há dúvida de que isso não só na casa, como nas áreas comuns, dos empreendimentos, dos prédios, dos locais de trabalho, eu acho que haverá sempre um comportamento cultural novo daqui para frente em relação ao que era antes. Diante de todo esse cenário, que recado você daria para quem está nos assistindo agora? Bom, o primeiro recado é que todos tenham calma, né? Eu acho que o mundo empresarial é um mundo que as decisões têm que ser racionais, né? As pessoas têm que, primeiro, diagnosticar o que está acontecendo, planejar o que pode ser feito e implementar as ações para que se atinjam as metas previstas. Como houve um replanejamento do cenário externo, todo mundo tem que se replanejar. Então, o primeiro é o diagnóstico. A gente tem que ter calma para entender o que a sua empresa está sendo mais impactada. Perdeu receita? É para sempre ou não é? Quanto tempo você aguenta sem receita? Você vai ter que cortar despesas agora, mas e depois, quando o mercado retomar, você vai ter que recontratar? Então, talvez não seja hora de renegociar. Então, todas essas perguntas têm que ser feitas para que as respostas sejam pensadas antes de serem implementadas. Então, calma é a primeira orientação que eu daria. E a segunda é, de fato, você se informar. Eu acho que a informação hoje em dia, não só da notícia, da situação da economia, mas especialmente aquelas das empresas que já deram um passo adiante, que você pode aprender com elas. Olha para o e-commerce. O e-commerce estava aí. O e-commerce, por exemplo, no varejo de moda, ele não representava nem 10% do mercado. Talvez ele hoje vá representar algo em torno de 20% a 30%, quem sabe crescendo até mais. Na China, por exemplo, a informação que eu li é que o comércio de varejo caiu 20%, mas o e-commerce subiu num percentual muito maior. Então houve alguma compensação. Então o e-commerce talvez seja uma grande saída para a moda, seja uma grande saída para o varejo, né? Essa forma de você adquirir coisas talvez não tenha que ser tão mais presencial e tão mais em lojas físicas como eram antes. Isso eu acho que é outra coisa que vai mudar muito. Então, pensar um pouco se você não deve migrar para o e-commerce é importante, mas pense bem e se informe, leia, estude, é um momento de aprendizado, né? E a terceira e última sugestão que eu daria para o pequeno e médio empresário é que ele tenha perseverança no seu trabalho. O empresário brasileiro sabe lidar com diversidade e todos estamos no mesmo barco. Lembre-se que é como se estivéssemos com barcos maiores e menores numa lagoa e o nível da lagoa diminuiu, o nível do mar baixou. Então todos baixaram iguais, e tanto o rico quanto o pobre hoje estão num nível, vamos dizer assim, num patamar menor comparativamente ao que estavam antes. Então o que está difícil para um está difícil para o outro. Então relativamente não se mudou tanto. Então tem que se pensar que essa retomada vai dar oportunidade àqueles que lá atrás não conseguiram implementar algumas ações, daqui para frente possam implementá-las. Aproveite esses 90 dias para se reinventar, para se replanejar e principalmente para renovar a sua esperança. Eu acho que
O brasileiro tem todas as condições de sair disso muito bem. Acho que as falas do ministro Paulo Guedes foram excelentes, no sentido de que a gente já vinha num crescimento, é um tropeço, mas numa tendência de crescimento. Então, não tenho dúvida que o ano de 2021 é muito promissor e a missão é chegar lá e sobreviver, porque depois vai ter o retorno esperado, não tenho a menor dúvida. Queria agradecer entrevistas, informações que foram importantes para quem não conhece um pouco desse mercado, da economia. A gente falou muito isso em todos os programas. O home office, que é uma novidade grande, já existe há muito tempo, mas as pessoas agora estão buscando mais estar em casa. Eu acho que a gente ficou mais unido à família, mais equilíbrio, relaxar mais, humildade, flexibilidade. É isso que a gente precisa. E sempre estar se informando com tudo, em relação a qualquer conteúdo. Aqui, imobiliário. Peraí, o setor... Minha voz está sumindo. Buscar o equilíbrio do trabalhador econômico. De vez em quando sai econômico. E a profissionalização da